Shalom, meus queridos, mais uma vez, que o Eterno vos abençoe, Hashem Yeshua HaMashiach. Hoje nós estamos com mais uma mensagem, hoje dia 4/12, aqui no canal Fábio Pires, desse podcast, aqui nessa rede social chamada YouTube. Obrigado a todos os irmãos que estão nos acompanhando, e hoje nós estamos com a mensagem número 69 do podcast Canal Fábio Pires, de 4/12, com o tema Mestre do Retorno, parte 2. Nós já falamos sobre Teshuvah, falamos nas mensagens desde segunda-feira, 65, 66, 67, 68, e hoje no encerramento dividimos em duas partes, né? Claro que esse tema é um tema tão longo, um tema tão vasto, tão amplo, irmãos, que em 5 dias aqui que nós fazemos, a gente não consegue falar sobre ele inteiramente, tá? Então, é fundamental que você acesse as obras que nós estamos recomendando, principalmente a obra Teshuvah, um guia para o judeu recém-praticante do Adin Ivan Israel. Nós também temos essa obra na livraria Kedushá, se você quiser também obter essa obra. Lembrando que aqui não é podcast para venda de livros, nós estamos apenas fazendo uma sugestão, ok? E você pode achar com mais facilidade conosco. Nós estamos nas redes sociais, você pode nos encontrar lá no Instagram, @fabio73book, @ceetederzahav e @relacionamentos da Torá. Nós estamos também na livraria Kedushá. Então, o nosso endereço no Instagram é @livraria Kedushá. Nós estamos também no Twitter, você pode nos encontrar lá naquela rede social do Twitter. Nós estamos com mensagens diárias de reflexão, e se você deseja nos enviar um e-mail, pode nos enviar um e-mail para fabio73b@gmail.com. E já estamos recebendo mensagens. Ontem eu estava respondendo a alguns irmãos, e nós estamos trabalhando na ajuda das pessoas que precisam realmente fazer Teshuvah. Eu pedi ajuda para algumas pessoas, estamos aguardando. Uma pessoa, graças ao Eterno, se manifestou. Precisamos de ajuda para que nós possamos ajudar a outras pessoas, tá, irmãos? Isso é muito importante também, na área de aconselhamento, na área de tefilot, oração pelas pessoas, responder e-mails, etc, etc, etc. Obrigado aos irmãos que já estão, na verdade, nos retornando sobre o áudio, ok? Obrigado mesmo. Então, se o áudio está bom, perfeito. Vamos então passar as mensagens dos nossos irmãos. Agradecemos a todos aqueles que têm acompanhado esse trabalho, os irmãos que têm nos visitado todos os dias. Agora nós estamos, na verdade, trabalhando uma mensagem muito importante de cunho judaico-messiânico. Lembrando que essa não é uma página cristã, nós não estamos no cristianismo, nós estamos falando sobre judaísmo e também judaísmo messiânico. Então vamos deixar claro, porque eu sei também que nós temos irmãos cristãos que participam conosco, são sempre bem-vindos, claro, sempre serão, mas a mensagem aqui é um outro tipo de mensagem. É uma mensagem, na verdade, eu posso dizer, vou me permitir a dizer isso, em outro nível espiritual, inclusive, tá? Então já agradecemos aos irmãos que estão também prestando solidariedade. Então, aqueles que querem e que podem nos ajudar, por favor, enviem um e-mail para nós, tá bom? Então, o e-mail vocês já sabem qual é. A gente vai deixar aqui para que vocês possam se comunicar conosco. Então, é fabio73b@gmail.com.
uma ajuda para esta obra, tá? Nós não somos remunerados, nós não temos compromisso nós não temos uma igreja, nenhuma sinagoga, ok? Onde nós estamos existe uma pequena congregação, essa pequena congregação faz os seus serviços de Shabat, na verdade, e para aqueles que estão na região aqui do centro-oeste, né, e quiserem se comunicar conosco, por favor, mandem um e-mail. Tudo que a gente vai conversar é por e-mail, tá ok, irmãos? Nós já agradecemos. Então, a mensagem de hoje, mensagem número 69 do podcast do canal Fábio Pires, o tema Mestre do Retorno, um Baal Teshuvah, parte 2. E como fazemos para gradualmente entrarmos em Teshuvah com um processo de aceitação e resignação, isto é, renúncia contra o nosso Yetzer Hara. Nós temos que renunciar ao nosso Yetzer Hara, isso é fato. Precisamos fazer isso. Então nós vamos narrar um texto muito oportuno do movimento racídico, ok? Que está marcado lá no site do Rabat. Eu já coloquei os motivos ontem, porque são textos muitíssimo interessantes, são textos que nos ajudam na nossa elevação espiritual. Há pessoas que não gostam, né? Há pessoas que até criticam também, respeito a posição dessas pessoas, mas se as pessoas fazem teshuvah e renunciam às mensagens judaicas, eu não sei, na verdade, que tipo de teshuvah é essa. Aqui, na verdade, o que nós fazemos é uma teshuvah com base, em primeiro lugar, nas palavras de Yeshua HaMashiach. Cansamos de fazer estudos aqui, quase 70, já são, né, 70 estudos, e falamos muito, mas muito de Yeshua. Essa semana falamos também de Yeshua, sobre a teshuvah, uma teshuvah verdadeira que nós devemos fazer, uma teshuvah com Yeshua, tá, irmãos? Isso é muito importante. Uma teshuvah sem Yeshua não é também teshuvah. Mas isso também não me impede de trazer, pelo bom senso, nós analisarmos textos judaicos maravilhosos, textos de rabinos antigos, rabinos atuais, etc, etc. Bem, nós vamos continuar a leitura desse texto lá da página do pt.rabado.org, a jornada de um Baal Teshuvah. Esse texto, eu vou dizer quem foi que escreveu, que deve estar marcado aqui. Ah, sim, eu não falei ontem, peço desculpas então também. Nós temos que dar o valor, a honra para quem escreveu o texto, né? Então o nome do texto é O que é um Baal Teshuvah, por Tzvi Freeman e Menachem Posner. Então, provavelmente dois rabinos ou dois participantes da comunidade racídica, né? Provavelmente lá dos Estados Unidos. A jornada de um Baal Teshuvah. Então vamos continuar a leitura que nós tínhamos nos propostos. Né? Não se espera que um Baal Teshuvah salte imediatamente para a observância de todo o corpus da tradição e da lei israelitas, e seria derrotado. Nós falamos sobre isso ontem. É da natureza humana básica que novos hábitos só permanecem quando são adotados gradualmente. Então, gradualmente você vai fazer a sua teshuvah. Gradualmente você vai tratar da sua teshuvah. E nós não dizemos aqui, na verdade, que seja algo da noite para o dia. Então, você não vai se livrar de um vício, muito provavelmente, da noite para o dia. Você não vai se livrar de um mau hábito, né, da noite para o dia. Você não vai se livrar de maus pensamentos da noite para o dia. Nós passamos por um processo e nós salientamos isso também aqui, tá? Então é importante que você tenha essa consciência, isso é muito importante, de que nós precisamos saber que tudo aquilo que nós fazemos é um processo gradual. Nós sabemos disso, né? Só que muitas das vezes ou nós queremos apressar esse processo, ou nós queremos esconder esse processo e achar que não precisamos corrigir nada, não há necessidade. A gente sabe que a nossa vida com o Eterno
e a nossa mudança não acontece do dia para a noite. Então, irmãos, o que a gente precisa fazer, na verdade, é trabalhar em nós mesmos um processo de paciência. Só que essa paciência vem com o quê? Com Shalom. Então, a primeira coisa que você precisa buscar é paz. É a paz do Eterno. Aquela paz que Yeshua disse, a paz que transcende todo o entendimento. Então, se nós sabemos o que é isso, se nós buscamos isso, né, a gente precisa trabalhar uma questão muito importante. Então, o que nós queremos dizer nas palavras de Shaul Hashalia, que refletem as palavras de Yeshua, quando Shaul diz, e a paz do Eterno, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Yeshua HaMashiach. Então, esse tipo de paz que nós precisamos buscar. Então, como que você quer buscar uma teshuvá se você não tem paz? Se você não tem uma relação espiritual de paciência, longanimidade, de tranquilidade com você mesmo. Primeiro você precisa estar bem com você mesmo. E muitas pessoas que fazem techuvá não estão bem com elas mesmas. Aí eu digo, se você não está bem com você mesmo, como que você vai poder estar bem com os outros? Não é? Então isso é fundamental. Buscar isso é fundamental. Só que isso leva um tempo. Você vai acertar, você vai errar, você vai trazer problemas à tona. Um dia você vai estar nervoso, outro dia você vai estar mais calmo, um dia você vai estar mais tranquilo, outro você vai estar mais agitado, até que você consiga chegar num ponto de equilíbrio. Então, o que nós buscamos, na verdade, é um ponto de equilíbrio. Então, busque o teu ponto de equilíbrio, só que você não pode parar. Se você parar, é a mesma coisa que uma pessoa estar aprendendo a dirigir, ela está aprendendo uma matéria, aprendendo uma língua estrangeira. O que você precisa fazer? Né? Tratar de continuar esse processo. Se você para esse processo, você vai ter que começar tudo de novo. E em recomeçar, você já perde um tempo, porque uma das nossas principais características é a desmotivação. Isso, dentro do mundo espiritual, nós falamos de mundo espiritual, Hassatan nos ataca porque ele conhece as nossas limitações. Então, se Hassatan conhece as nossas limitações, o que nós precisamos fazer? Lutar contra essas limitações. Mas se você, aí vem um ponto complicado, que é o que eu conheci algumas pessoas no cristianismo, que eu fazia também parte, e por um certo tempo eu achei que isso fosse verdade, mas o Eterno abriu os meus olhos. Eu só vou fazer aquilo que eu tiver vontade de fazer, se Deus mostrar isso para mim. Isso não existe, tá, irmãos? Você precisa lutar para resistir à sua má inclinação. O próprio Elohim, bendito seja ele, disse para Caim que ele lutasse contra a sua própria má inclinação. E ele não fez isso, e ele matou o seu irmão Hevel. Será que nós hoje conseguimos e podemos entender isso, irmãos? Eu creio que nós conseguimos entender. O ponto é praticar isso. O ponto é a prática. Será que hoje você consegue praticar, entender e praticar aquilo que você tem trabalhado e tem sido abençoado pelo Eterno, que é o dom da vida? Irmãos, segundo ponto de reflexão, nós vamos ser cobrados pelo Eterno em todas as coisas que nós fizemos, falamos e pensamos nesse mundo. E nós precisamos avisar os irmãos que tudo isso vai acontecer de uma maneira homogênea, isto é, vai acontecer para todos. Todos passarão por este processo. Todos passarão por esse ciclo. Todos passarão por esse momento
do julgamento do grande dia de Adonai. Então, o que nós precisamos fazer? Primeiro, nos conscientizar com relação aos nossos próprios problemas. Então, nós precisamos trabalhar para que nós estejamos conectados com a vontade do Eterno. E qual é a vontade do Eterno? É a vontade do seu líder? Ou é a vontade do RI da sua congregação? Ou é a vontade de um conjunto de regras dentro do judaísmo? A vontade do Eterno está expressa na sua sagrada Torá. E tudo aquilo que estiver ligado à Torá, tudo aquilo que estiver ligado à vontade do Eterno, porque 1 Yohanan 3,4, o pecado, qual a definição do pecado? É a transgressão da Torá, a transgressão da lei. Tudo aquilo que serve, que vem para transgredir a Torá, chama-se pecado. E em sendo assim, se nós estamos fora da vontade do Eterno, que é a transgressão, que é a iniquidade, a transgressão da lei, vamos colocar assim, se nós estamos assim, irmãos, é porque nós estamos em dívida com o Eterno. Nós não podemos, nós não devemos ficar em dívida com o Eterno. Em nenhum momento. Então nós temos que corrigir os nossos pontos, corrigir as nossas vidas o mais rápido possível. Então isso é fundamental. Agradecemos aos irmãos também que estão colocando trechos bíblicos, ajudam também, né, no nosso recado, na nossa mensagem. Esse trabalho também é muito bom, porque é feito em equipe. Yohanan 14, 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações e nem tenham medo, como está marcado na Brit Hadashah. Que o Eterno possa nos abençoar nesse momento, em nome de Yeshua HaMashiach. Nós agradecemos, Pai querido, porque o Senhor tem nos dado os escritos da nova aliança, que elas possam abrir os nossos olhos e trazer bênçãos para todos aqueles que estão se aproveitando e se beneficiando desse trabalho, Pai, em alguma circunstância. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Então, se você acha que você vai ter paz através de um bem material, você está muito enganado. E quantos de nós, eu já fiz isso, achamos que poderíamos ter paz através de uma compra de um bem material? Um carro, uma casa, um computador, um telefone celular de 4, 5, 6 mil reais como esses novos. Tudo isso é ilusão, irmãos. Mas o Eterno permite que essas ilusões aconteçam justamente para que ele possa observar quem está conectado com ele e quem não está conectado com ele. Voltando para o texto, uma estratégia melhor é cumprir os mandamentos passo a passo, de preferência com a orientação de um mentor experiente, que foi aquilo que nós lemos ontem. Alguns Balei Teshuvá, alguns mestres do retorno, alguns indivíduos do retorno, alguns participantes da Teshuvá, precisam de alguém para incentivá-los, outros precisam de alguém para desacelerá-los. Nós falamos sobre isso também ontem, eu vou fazer os comentários. Ok. Isto é obrigatório? Nós estamos falando de judaísmo, nós não estamos falando de cristianismo, tá, irmãos? Isto é obrigatório para quem faz teshuvá e está dentro do judaísmo messiânico ou do judaísmo nazareno, por exemplo, que é a doutrina dos nossos pais, que é a mesma doutrina seguida por Yeshua, que é a teshuvá que nós fazemos. Isso não é obrigatório, mas isso é muito recomendado. Isso não é obrigatório, mas isso é fundamental para as nossas vidas. Isso não é obrigatório, mas isso é saudável. Ter um mentor, ter uma pessoa que possa te ajudar. Aí alguns dizem assim, o meu mentor único é Yeshua. Tá bom, sim, o meu também. Mas isso não retira o papel de você ter um mentor aqui nesse mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque Yeshua disse, ide e fazei discípulos. Então aquelas pessoas que estavam fazendo o ide, iam fazer o quê? Discípulos. Significa que essas pessoas seriam mentores desses discípulos, mas eles avisavam que a salvação estava em Yeshua HaMashiach. Ou não é assim? Isso é muito importante. E em sendo assim, irmãos,
em se fazendo discípulos, na verdade, em sendo assim, o Eterno nos traz esta incumbência em fazendo discípulos, de sermos e precisamos ser os mentores de pessoas que precisam, mas de maneira responsável. Eu não posso ser mentor de casais, porque eu sou um homem solteiro. Mas eu posso conversar com pessoas perdão, irmãos, mas eu posso conversar com pessoas a respeito de certos assuntos que englobam o tema matrimônio. Isso é muito importante. Mas sabendo que nós temos que ter o quê? Uma coerência daquilo que nós falamos. Eu não posso falar sobre Talmud, porque eu não sou um aluno, estudante de Talmud. Então, como que eu vou falar sobre Talmud com uma pessoa que vem para perguntar para mim? Então, eu digo que não sou estudante de Talmud e que a pessoa possa buscar esse tipo de informação dentro da internet. Conhecemos alguns tratados, porque nós já trabalhamos alguns assuntos nesse sentido. Mas nós sabemos que aquilo que nós não dominamos, aquilo que nós não tratamos, nós precisamos nos especializar. Isso é muito importante. O mentor, o moré, o líder, que não se especializa, se ele não estuda, se ele não ora como precisa orar, e nós temos que orar muito, se ele não trabalha conceitos de vida na sua própria teshuvá, fazendo uma própria teshuvá, isto é, se ele não dá um exemplo que precisa ser dado, como que ele pode ser um assessor de alguém? Isso é muito importante, irmãos. Então as pessoas precisam fazer esse tipo de reflexão. Essa é a segunda reflexão que nós fazemos nesse trabalho. Voltando para o texto. A Torá não foi dada aos anjos ministrantes, dizem os sábios judeus. Eles nos dizem que o Eterno diz: tudo o que é possível para você fazer é o que me agrada. Porque o Eterno não é um tirano com as suas criaturas. E ele exige apenas de cada um de acordo com as suas capacidades. Enquanto o Baal Teshuvah estiver subindo a escada em plena observância, a qualquer ritmo que ele ande, vamos por assim, será considerado totalmente observante. Notícia muito importante do texto. Mesmo uma pequena mitzvah ou um novo hábito na direção certa pode tornar uma pessoa um Baal Teshuvah pleno. O que significa isso? Uma boa notícia de que um mandamento que você fizer, que você cumprir, um mandamento que você cumprir já vale muito para o Eterno. Isso é uma ótima notícia. Então, uma mudança de 2 graus que você faz na tua vida, isso já significa muito para o Eterno. Então, quando nós trabalhamos isso, irmãos, quando nós trabalhamos temas que a gente pode traçar nas nossas vidas, que nós podemos cumprir, isso fica muito importante. Isso demonstra que nós estamos realmente interessados numa techuvá especial, numa techuvá pessoal. E nós precisamos trabalhar a nossa techuvá pessoal. É fundamental que a gente se atenha à techuvá pessoal. Irmãos, eu vou mais uma vez só pedir uma coisinha para os irmãos, que dentro do chat, e eu tenho o direito disso, que vocês façam os comentários de preferência mais voltados para o assunto que nós estamos vendo. Sabe por quê, irmãos? Eu falo isso como um professor, na verdade, com uma sala de aula. Se você tem um professor comentando e falando, se os outros alunos começam a falar sobre outros assuntos diferentes, você desvia do assunto. Então eu vou pedir gentilmente, por favor, que os comentários que sejam feitos sobre esse tema em especial. Pode ser, meus queridos? Tá? É um pedido especial que eu faço para vocês. Muito obrigado desde já. Bem,
Tudo isso, voltando ao texto, se refere em assumir cada vez mais mandamentos e bons hábitos. Quando se trata de romper com comportamentos destrutivos e imorais, não há etapas. Como os judeus que escaparam do Egito no primeiro dia em que a possibilidade surgiu, você precisa simplesmente dar um grande salto para fora do buraco onde se encontra. Então, a nossa consciência de escapar, de sair do pecado, ela é fundamental. A nossa consciência de estarmos, né, nessa mudança, nessa constante mudança, nessa vontade, porque você precisa ter vontade de sair do pecado. Né? Isso é muito importante. Então, se você não tem vontade de sair do pecado, você limita o teu processo de teshuvá. E aqui nós estamos falando, e sempre desde o início, nós começamos esse trabalho na segunda-feira, de que o processo de teshuvá é um processo diário, se não horário. Isso é muito importante, tá, irmãos? Então, ter isso, na verdade, como um trabalho constante nas nossas vidas precisa ser regra. E dentro dessa regra, para nós mesmos, quem será o maior beneficiado? Nós mesmos seremos os nossos maiores beneficiados. Depois de assumir um compromisso, uma mão grande desce do céu para ajudá-lo, geralmente colocando as pessoas certas em sua vida. Então, sabemos verdadeiramente que o Eterno controla todas as coisas, e em controlando todas as coisas, irmãos, ele nos ajusta aos momentos que nós precisamos ser ajustados. Como declaram nossos sábios, quando você vem para se purificar, o céu o ajuda. Isso pode ser difícil, você precisará da ajuda e orientação de outras pessoas. Ninguém espera que você refaça a sua personalidade, os seus hábitos num único salto, ou por sua conta. Como uma pessoa, né, atolada numa areia movediça, você precisa encontrar alguém que esteja em terreno firme, que possa ajudá-lo a sair. Então nós precisamos uns dos outros, não é isso? Nós somos um corpo, não é? Nós precisamos uns dos outros. E em estando nessa ajuda, né, nessa necessidade uns para com os outros, nós precisamos ter a humildade, inclusive, irmãos, de aceitar ajuda. Há pessoas que não aceitam ajuda, aí fica difícil, para a própria teshuvá da pessoa. Agora, há pessoas que, num momento inicial, não querem ajuda, mas com o tempo elas vão se conscientizando. E esse é o ponto. Então, quando nós nos conscientizamos dos nossos próprios pecados, nos conscientizamos de que nós precisamos de ajuda, aí sim, aí as coisas começam a mudar. Então, isso precisa mudar, não é? A nossa atitude, ela precisa ser condizente com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós lemos nas Escrituras, com aquilo que nós cremos. Então, hoje, que é o fechamento desse trabalho, dessa fase 1, a gente vai agora trazendo para a terceira reflexão. Ter a consciência de quem nós somos perante o reino do Eterno. Isso é muito importante. Será que hoje nós temos essa consciência de quem nós somos perante o Eterno? Será que hoje você tem essa consciência de quem você é, daquilo que você está fazendo perante o reino de Elohim? O que é isso, então? Fazer algo pelo reino de Elohim? Se você faz alguma coisa pelo teu esposo, pela tua esposa, você já está fazendo algo para o reino do Eterno. Se você faz algo pelos teus filhos, se você ensina os teus filhos, trata bem deles, se você dá atenção para eles, você já está fazendo algo pelo reino do Eterno, irmãos. A começar pelos da nossa própria casa. Então nós precisamos ter este costume de começar pelos da nossa própria casa. E isto é fundamental. E se não for assim, nós estaremos numa dívida para com o Eterno.
E nós não podemos ter dívidas para com ele, dívidas em nenhum nível, tá, irmãos? Desde dívida financeira até dívida dívidas espirituais com o próximo, tá? A gente fala em tudo isso. Claro, nós temos que lutar, mas não é fácil. Nós temos, e eu sei disso, nós sabemos disso. E o Eterno nos convida para que a gente possa lutar em todos os sentidos. Mensagem número 69 do podcast Canal Fábio Pires, de 4/12. O nosso tema é Mestre do Retorno, parte 2. E nessa mensagem a gente traz um texto muito importante, muito oportuno também, inclusive, do movimento racídico. Você pode nos encontrar nas redes sociais, lá no Instagram. Você pode também encontrar a Livraria Kedushá no Instagram, em @livrariakedushá. Você pode nos encontrar no Twitter, nós temos mensagens de reflexão, mensagens diárias. Se você quiser enviar um e-mail para nós, você pode enviar um e-mail para fabio73b@gmail.com. Nós vamos ter um prazer enorme em ajudar os irmãos. A gente sempre tenta responder a cada semana com as pessoas, né? Voltando ao texto. Mesmo assim, não permita que os maus hábitos o impeçam de seguir em frente. Quanto mais Torá e mais mitzvot você adotar, mais força terá para superar os maus hábitos. Ninguém deve se abster de fazer algo de bom simplesmente porque está preso em fazer outra coisa errada. Isso não é hipocrisia, isso é apenas inconsistência. E não há ser humano vivo que não seja inconsistente de uma maneira ou de outra. Ok, vamos explicar esse texto. Você não pode ser impedido, ou você impedir a si mesmo de fazer algo correto, de fazer algo bom, simplesmente porque você está num pecado, tá, irmãos? Então, se você fala assim, poxa, eu não consigo orar, ou eu não consigo ajudar a determinada pessoa porque eu estou num pecado terrível, não é esse o propósito. Porque você está tratando numa determinada área da sua vida. E isso é importante. Então, o ponto é, como nós estamos falando desde segunda-feira, é que você possa buscar uma mudança com o Eterno. Que você esteja consciente do teu pecado, que você não o esconda embaixo do tapete, seja ele qual for, irmãos. E aqui não vou ficar mais falando de exemplos de pecados. Cada um tem os seus. Todos nós temos os nossos que precisam ser tratados. Mas nós não podemos, na verdade, deixar isso por baixo do tapete e achar que nós vamos prosseguir a nossa vida e ter um famoso pecado de estimação, não é isso? Não é isso que o Eterno quer. Então o Eterno exige que nós tenhamos uma vida, um relacionamento íntegro com Ele, irmãos. Nós precisamos ter um relacionamento íntegro. O Eterno não requer isso, não. O Eterno exige, como eu falei. Isso é uma exigência do Eterno. Nós temos que colocar isso em mente. Se você de repente não quer ter alguém para confessar o teu pecado, você tem esse direito. Então, o que você vai fazer? Você vai confessar o teu pecado para o Eterno. O próprio Yeshua diz: entrar em secreto na tua cela, no teu quarto, e confessar os teus pecados ao Eterno e fazer uma oração sincera, uma tefilá sincera para com o Eterno. Pronto, ok. Mas seria bom que você tivesse uma pessoa de confiança para que você pudesse trabalhar esse conceito, mas de uma pessoa de muita confiança, que hoje em dia é raro, e para que a gente possa trabalhar disso da melhor maneira possível. Mensagem número 69 do podcast Canal Fábio Pires, hoje 4/12, com o tema Mestre do Retorno. Então vamos lá. O moderno movimento Baal Teshuvah.
Historicamente, houve muitas vezes em que um grande número de judeus retornou à sua herança. Quando eu falo de judeus retornarem à sua herança, somos nós também fazendo isso, tá, irmãos? A Teshuvá é estendida também para os judeus, para nós. O movimento Baal Teshuvá da segunda metade do século XX foi um dos mais dramáticos. Nós estamos fazendo a leitura do texto do Chabad, tá, irmãos? O que começou com um gotejamento na década de 1950, quando uma importante liderança do movimento Chabad assumiu a liderança, cresceu para um fluxo constante de buscadores nas décadas de 60 e 70. O movimento foi mundial, então houve uma grande busca pela Teshuvá nos anos 60 e 70, tá, irmãos? Mas grande, imensa. Pessoas fazendo Teshuvá, pessoas buscando, na verdade, um arrependimento. O movimento foi mundial, nas Américas do Norte, nas Américas do Sul, Estados Unidos, na França, no Reino Unido, na África do Sul, na Austrália, e, é claro, houve também isso em Israel. O chamado Rebbe de Lubavitch, ele estimulou seus alunos a chegar lá e acordar judeus, entre aspas, despachando-os ativamente para todas as partes do mundo, fornecendo orientação e direção. A chave, disse ele, era uma combinação de amor sincero e ação real, simplesmente fazer com que os judeus experimentassem isso. Ao longo de meio século, essas instituições geraram dezenas de escolas semelhantes em Israel, nos Estados Unidos e no exterior. Principalmente o Instituto Mayanot de Estudos Judaicos, com sede em Jerusalém para homens e mulheres, e o Instituto Tiferet Bahurim para homens em Morristown, nos Estados Unidos, em Nova York. Eventualmente, outras organizações judaicas, vendo o sucesso da atitude do Rebbe e seus alunos, também entraram em campo ou no campo da divulgação judaica. O objetivo é o mesmo, fornecer aos judeus um gostinho da sua herança e incentivá-los a aumentar seu compromisso, mesmo que seja pequeno. Olha que interessante, irmãos. Vamos lá. Nós estamos partindo para o final do nosso podcast, o final desse ciclo de estudos. Quando o chamado Rebbe de Lubavitch, o Schneerson, que é uma pessoa que eu respeito bastante, eles lá acham que ele é o Mashiach, ele nunca falou sobre isso, nunca falou que ele era Mashiach. O Mashiach vai voltar, nosso Mashiach vai voltar, e está voltando e se preparando para voltar, Maranata, Yeshua HaMashiach. Ele teve uma atitude muito parecida com a atitude que Yeshua teve de liberar pessoas, mandar pessoas para fora, para fazer o quê? Levar as besorot, levar as boas novas. E quando isso aconteceu, irmãos, outras entidades judaicas também foram se despertando. Então isso é um movimento, tá? Isso é um movimento mundial, que também é esse processo de teshuvá que vem acontecendo conosco. Isso é muito importante, né? Então, quando nós sabemos que nós estamos dentro desse processo, é porque esse processo já vem acontecendo há muito tempo, tá? E em sendo assim, irmãos, a gente sabe que tudo isso compete para o retorno dos efraimitas, que você pode encontrar, que são os dispersos das tribos de Israel, né? E isso faz com que, na verdade, nós que temos essa ascendência física e espiritual, que também somos Bnei Abraham, né? Somos filhos de Abraão, e voltamos e queremos fazer esse retorno à Torá, a doutrina dos nossos pais, Abraham, Isaac e Yaakov, este retorno faz com que esta profecia de Ezequiel 36 a 38 seja cumprida.
Por isso que nós nos retiramos do cristianismo, nos retiramos de uma religião trina, que transformou o Eterno em três, que colocou Yeshua como o Eterno, e ele nunca disse isso, que colocou, inclusive, uma instituição, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, como detentora da verdade que pertence ao Eterno, e que, por conseguinte, pertence a um judeu, o judeu mais importante de todos os tempos, e que esse legado pertence ao povo judeu e não pertence à Igreja Católica Apostólica Romana. E as chamadas suas filhas, leia-se em sequência o movimento protestante. Se você quer verdadeiramente fazer Teshuvá, se você quer verdadeiramente trabalhar a Teshuvá, então comece a partir de hoje. E isso é muito importante. Comece a partir desse momento. O Eterno já está movendo os seus. O Eterno já está movendo aqueles que desejam fazer uma verdadeira teshuvá. O Eterno já está buscando aqueles, alertando, tocando nos corações aqueles que querem fazer teshuvá. Então nós temos essa oportunidade hoje, irmãos, em fazendo uma verdadeira teshuvá, estarmos em conexão plena com o Eterno. Então, se você quer hoje se arrepender dos seus pecados, trabalhar, vamos fazer uma tefilá final, você tem essa oportunidade de humildemente entregar a sua vida ao Eterno, deixar que Ele reja a sua vida, deixar que Ele reja os seus passos através do testemunho de Yeshua HaMashiach. Nós então já agradecemos a todos que acompanharam a mensagem 69 do podcast Canal Fábio Pires, de 4/12, com o tema Mestre do Retorno, parte 2. Então você pode nos encontrar nas redes sociais, você pode também nos encontrar no Instagram, você pode nos encontrar no Twitter com mensagens diárias de reflexão. Você pode também nos enviar um e-mail para fabio73b@gmail.com. Nós já agradecemos a todos aqueles que estão aqui assistindo, aliás, mais ouvindo, né? Ouvindo essa mensagem. Nem todos se manifestam, alguns ficam escondidinhos. Eu gostaria que, se possível, todos pudessem se manifestar, isso seria muito interessante, né? Mas algumas pessoas ficam lá um pouco tímidas e ouvem. Que bom que estão pelo menos ouvindo essa mensagem. Vamos então encerrar esse nosso ciclo sobre a mensagem da Teshuvá, com uma tefilá final. Se você quiser também, através desse tema, quiser enviar uma mensagem para nós, de e-mail também, para ter mais informações, às vezes mais nomes de obras, algum tipo de aconselhamento. Eu defendo assim, tá, irmãos, que no caso eu aconselho a homens e no caso mulheres sejam aconselhadas por mulheres, tá? Mas os irmãos, as irmãs podem enviar e-mail e aí a gente vai passar. Nós temos aí pelo menos lá no nosso grupo suporte geral 2, 3 irmãs que podem ajudar também nesse sentido da teshuvá, né? Claro, elas têm a vida particular delas, mas elas também podem trabalhar isso em ajudar também os irmãos. Elas têm se dedicado aí humildemente e gentilmente para essa pequena obra, tá? Então vamos então, irmãos, fazer a nossa tefilá final. Com relação à parte do discipulado, alguém fez um comentário, né? Yeshua enviou discípulos. Acho que a pessoa que está fazendo esse comentário não ouviu a nossa passagem. Yeshua enviou discípulos. O judaísmo ele é tradicional em haver mentores e discípulos, isto é, mestres e discípulos. Quando Yeshua enviou discípulos, quando Yeshua enviou pessoas para que se fizessem discípulos, no caso do ID, essas pessoas seriam também os mentores. Shal Hashali era um mentor.
era um mestre, inclusive. É obrigatório esse processo? Não, não é. As pessoas vão dizer, Yeshua é o meu mestre principal. Sim, é o meu também. Mas é importante você ter, de repente, uma pessoa mais experiente que possa lhe ajudar. Não é assim no teu trabalho? Não é assim dentro de um curso específico que você faz? Secular? Você não tem uma ajuda de um professor? Por que não poderia ser assim também dentro de um contexto de ajuda espiritual? Aí vai da pessoa ter a humildade correta, porque você precisa ter uma pessoa com mais experiência que possa lhe explicar a aplicabilidade da Torá, que possa te explicar o que são as festas. Você pode fazer isso com livros, mas se você se fechar, de repente, por uma recomendação, por um aconselhamento, aí me perdoem, aí você está fechando, inclusive, a pessoa vai estar fechando, inclusive, né, essa porta de benefício, tá? Quando Yeshua diz, confessais os seus pecados uns para com os outros, ele realmente quis dizer isso, isso é muito importante. Então nós dependemos, o corpo de Mashiach, ele é gigante, ele é muito grande. Nós dependemos sim uns dos outros, para que a gente possa ajudar uns aos outros, sermos ajudados e assim por diante, ok? Acho que deu para entender agora, e o irmão que, ou a irmã que fez o comentário, acho que conseguiu entender. Mas é muito bom a gente também trabalhar e agir dessa maneira, também explicando aquilo que é necessário, mesmo dentro de um podcast que já tem uma gradezinha, já tem um assunto já pré-estabelecido. Vamos orar, meus irmãos. Agradecemos a todos os irmãos nesse sentido. Vamos fazer então uma tefilá final, encerrando esse trabalho. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam beshem Yeshua HaMashiach. Bendito sejas tu, Pai querido, Mestre do Universo, Criador dos céus e da terra. Que teu nome seja louvado para todos sempre. Nós te louvamos e te agradecemos por todas as coisas que tens feito por nós. Obrigado, Pai amado, pela tua grande misericórdia. Te agradecemos por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecemos por aquilo que o Senhor representa. Te agradecemos porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. O Senhor permitiu que nós abríssemos os nossos olhos no dia de hoje. Te agradecemos imensamente porque o Senhor hoje tem falado aos nossos corações, o Senhor tem trabalhado nos nossos corações. Quero te pedir, meu Pai, mais uma vez perdão dos meus pecados, das minhas transgressões, e apresentando a vida de todas essas pessoas, irmãos e irmãs que estiveram aqui ouvindo esse podcast, para que eles hoje, a partir deste momento, possam iniciar uma verdadeira techuvá, ou reiniciar uma verdadeira techuvá, para que sejam beneficiados e abençoados por Ti, Pai Kadosh, porque são irmãos e irmãs que necessitam, Pai querido, da Tua palavra, que necessitam, Pai, de uma mudança, que precisam da ação da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo em suas vidas. Portanto, pedimos que o Senhor estenda as Tuas mãos poderosas, que o Senhor alivie os fardos, que o Senhor abençoe aqueles que estão trabalhando para o teu reino, aqueles que se encontram em desespero, aqueles que se encontram em aflição, aqueles que se encontram, Pai, desanimados, desmotivados, aqueles que têm sido vítimas das agruras, do Lashon Hará, aqueles que têm, infelizmente, sido vítimas de problemas espirituais, inclusive, porque o mundo espiritual ele é atuante, aqueles que não têm tido forças, como nós comentamos sobre o assunto dessa semana, de tchuvá, de renunciar ao pecado. Por favor, Pai, em nome do Teu Filho amado Yeshua HaMashiach, que possamos renunciar ao pecado no dia de hoje. Tudo aquilo que possa estar escondido, Pai, e tudo aquilo que possa estar, na verdade, nos fazendo mal, porque nós estamos negligenciando as nossas vidas. Toda brecha que é dada para o mundo espiritual de atuação, que seja fechada e quebrada neste momento. Traz-nos a consciência dos nossos erros, em nome de Yeshua HaMashiach, para que possamos ter a hombridade e a humildade suficiente para estarmos contigo. Que o teu nome seja louvado para todos sempre, que o teu nome seja louvado, reverenciado, que o teu nome seja verdadeiramente trazido à tona nos nossos lábios, para que possamos dignificá-lo da maneira correta. Adonai Tsevaot, o grande Elohim, o Eu Sou, e com o testemunho de Yeshua HaMashiach, o nosso Messias, que possamos hoje reiniciar as nossas vidas. Obrigado por tudo, Pai, que o Senhor tem nos dado. Mais uma vez, faço essa tefilá, essa oração por todos aqueles que estão participando aqui conosco neste momento. Obrigado. Amém. Ve amém. Obrigado.
Que o Eterno abençoe a todos vocês, meus queridos irmãos. Que o Eterno possa abençoar vocês mais uma vez. Continuem acompanhando o nosso trabalho na segunda-feira, dia 7. Viremos com mais uma mensagem, com mais um tema importante. Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach, que o Eterno faça resplandecer a sua luz sobre a vida de todos vocês. Muito obrigado por terem acompanhado a mensagem número 69 do podcast do canal Fábio Pires, mensagem de 4/12, o tema Mestre do Retorno, parte 2. Um grande abraço a todos e mais uma vez que o Eterno vos abençoe e conceda uma excelente preparação de Shabat para aqueles que guardam o Shabat. Aqueles que não guardam também sejam abençoados da mesma forma. Shabbat Shalom.